Boa noite. Boa noite. 2.000 voluntários brasileiros vão testar uma vacina contra a Covid-19. E a OMS anuncia que vai retomar os testes com hidroxicloroquina. UTIs estão lotadas nas duas maiores cidades do Rio Grande do Norte. No Hospital Geral de Roraima, pacientes com Covid e com outras doenças aguardam atendimento nos corredores. No sul do Brasil, Florianópolis completa um mês sem nenhuma morte por coronavírus. Em consequência da pandemia, a produção industrial tem o pior resultado da história. O presidente Jair Bolsonaro suspende o repasse de mais de 8 bilhões de reais para estados e municípios combaterem a Covid. O governo federal exonera o presidente do Banco do Nordeste, que tinha nomeado ontem por indicação do Centrão. Ele é suspeito de irregularidades quando comandava a Casa da Moeda. A CPI das fake news afirma que o governo Bolsonaro publicou 2 milhões de anúncios em sites com informações falsas. A Procuradoria-Geral da República retoma negociações para a delação premiada de um advogado foragido. A delação rejeitada há 2 anos pela própria PGR envolvia o nome de um amigo do ex-ministro Sérgio Moro. 13 anos depois, surge um novo suspeito do desaparecimento da menina inglesa Madeleine, em Portugal. Nos Estados Unidos, mais 3 policiais são acusados da morte de George Floyd. E as manifestações de protesto nas ruas completam 9 dias. O Jornal Nacional começa agora. Hoje o Jornal Nacional não vai começar com os números atualizados de vítimas do novo coronavírus. O Ministério da Saúde informou que, por problemas técnicos, o boletim só vai ser divulgado às 10 da noite. Os últimos números oficiais, divulgados 25 horas atrás, registram 555.383 brasileiros infectados e 31.199 vidas perdidas. Ainda este mês, o Brasil vai participar dos testes de uma vacina contra o novo coronavírus desenvolvida no Reino Unido. 2.000 brasileiros vão participar da pesquisa como voluntários, no Rio e em São Paulo. Os escolhidos não podem ter contraído a Covid-19 e, de preferência, devem ser profissionais de saúde, que estão mais expostos à contaminação. Os testes em seres humanos no Brasil foram autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e pelo Ministério da Saúde. A vacina é desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Lá já está sendo testada em quase 12.000 pessoas. Até o fim do trabalho, pode chegar a 50.000 voluntários no mundo. A esperança de proteção contra o novo coronavírus vem de uma pesquisa que passou por testes em 3 animais: ratos, furões e macacos. Os animais receberam uma combinação enfraquecida de pedaços do coronavírus e de um outro vírus que não causa doenças em humanos. Os cientistas conseguiram comprovar que os bichos não tiveram a Covid-19, mas desenvolveram anticorpos. Eu acho que o grande diferencial dessa vacina candidata de Oxford é de ser de uma dose só, dose única, enquanto que as outras em desenvolvimento também em fase 2, entrando em fase 3, em geral são 2 doses. O interesse dos cientistas para que o Brasil participe da pesquisa é a atual situação que o país enfrenta no combate ao coronavírus, com número alto de casos e curva de contágio ainda em crescimento. Porque nós estamos com a epidemiologia assim, muito favorável para o estudo, infelizmente, porque nós estamos numa curva ascendente de infecção, uma infecção já muito bem estabelecida no país, e se pretende fazer um estudo de eficácia, eu tenho que ter a circulação do vírus. A boa notícia é que os cientistas esperam a aprovação da vacina até o fim deste ano no Reino Unido. E como colaborador, o Brasil poderia ser um dos primeiros países a receber a vacina. Incorrer com esses dados e etc., que a vacina seja registrada de caráter emergencial pela agência regulatória em Oxford ainda esse ano, no final do ano. E a ideia é que os países participantes tivessem acesso a essa vacina mais rápido. Então, eles estão em negociações com diferentes governos a nível mundial, incluindo o Brasil, para a produção local dessas vacinas. No Rio, os testes ficarão a cargo do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino e da Rede DOR, que vai cobrir os custos da primeira fase da pesquisa.
Em São Paulo, os testes serão conduzidos pelo Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. A Fundação Lehman está financiando a estrutura médica e os equipamentos da operação. O Instituto D'Or vai acompanhar ainda voluntários em diferentes locais do Brasil e viabilizar em novas fases do teste a aplicação de mais 5.000 doses da vacina. Além da motivação científica, tem a luta, eu acho, mundial em relação a essa patologia como um todo, trazer esperança, né, para a população e trazer, sim, um protagonismo para o Brasil na possibilidade do enfrentamento da patologia e da questão científica e também para o oferecimento da vacina no Brasil. A gente espera que sim. A Organização Mundial da Saúde anunciou hoje que vai retomar testes com hidroxicloroquina para avaliar a eficácia do medicamento no tratamento da Covid-19. O diretor-geral, Tedros Adhanom, lembrou que os testes tinham sido suspensos por precaução, enquanto os especialistas revisassem os resultados. Hoje, ele afirmou que, com base nos dados disponíveis até o momento sobre mortalidade, não há razão para mudar o protocolo de testes. O projeto Solidariedade envolve 3.500 pacientes recrutados em 35 países para testar a eficácia de 4 medicamentos contra a Covid-19, entre eles a hidroxicloroquina. A cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan, reforçou que voltar a fazer os testes clínicos é muito diferente de fazer uma recomendação para o uso da hidroxicloroquina. Esperamos que os testes continuem até termos respostas definitivas, porque é disso que o mundo precisa. O chefe da OMS também destacou que há várias semanas o número de casos relatados diariamente no continente americano é maior do que o registrado em todo o resto do mundo somado. Tedros Adhanom mostrou preocupação especial com a América Central e a América do Sul. O diretor de emergências, Mike Ryan, disse que os países das duas regiões precisam de persistência e consistência e de tomar decisões baseadas na ciência. A revista científica The New England Journal of Medicine publicou hoje o primeiro estudo controlado sobre o uso da hidroxicloroquina contra a Covid-19 e concluiu que o medicamento não funciona como método de prevenção. Pesquisadores americanos e canadenses acompanharam por mais de 2 semanas 821 voluntários expostos ao vírus por terem contato com pessoas doentes. O índice de infecção entre os que tomaram a hidroxicloroquina foi praticamente o mesmo de quem não tomou. O estudo observou também a incidência de efeitos colaterais em parte dos pacientes que consumiram o remédio, mas nenhum com gravidade. No norte do Brasil, a pandemia do coronavírus tem evidenciado carências enormes, profundas de infraestrutura de saúde. No Hospital Geral de Roraima, pacientes se amontoam em corredores lotados à espera de atendimento. Aqui estão pacientes da Covid-19 e pacientes com outros problemas de saúde, todos misturados. Está faltando leitos, as pessoas estão amontoadas. Eu vi médicos e enfermeiros discutindo quem eles iriam tentar salvar. Uma cena que choca. O corpo de uma vítima do coronavírus está sendo levado ao necrotério do hospital entre os pacientes. Morreu agorinha. Outra pessoa que perdeu a vida passa enrolada no lençol. O colapso no atendimento do Hospital Geral de Roraima se agrava a cada dia. O HGR é o único hospital público que está capacitado para atender casos de coronavírus no estado. Em Roraima, já são mais de 4.000 infectados e 120 mortes. Aqui, existem apenas 20 leitos de UTI com respiradores e outros 18 que foram adaptados. Matemática cruel que não consegue garantir leitos a todos. É o caso do seu Wilson, que morreu depois de não conseguir uma vaga no HGR. Às 2h30 da manhã, meu irmão chegou com ele em casa, dizendo que não tinha medicação no hospital e também não tinha oxigênio para todos. O sistema público de saúde de Roraima é um dos mais comprometidos do país e, para piorar, não existe uma rede particular de hospitais que possa dar suporte. O hospital de campanha, montado há mais de 2 meses pelo Exército, com capacidade para 1.200 leitos, segue fechado.
O número de UTIs disponíveis faria com que o hospital de campanha de Roraima fosse o maior do Brasil. Mas sem medicamentos, profissionais de saúde e equipamentos, ele não tem como funcionar. Os insumos e os equipamentos dependem do apoio do governo do estado para atender a nossa população. Nós aqui no estado, sobretudo os mais pobres, estamos entregues às traças. Sobre as aglomerações no Hospital Geral de Roraima, a Secretaria de Saúde do Estado afirma que, nos últimos dias, houve um aumento nos atendimentos. Sobre a falta de leito para o paciente Wilson Manuel Ferreira, o governo do estado responsabilizou a família por ele ter ido para casa e afirmou que ele recebeu o atendimento padrão para os casos de coronavírus, com a realização de diversos exames. A respeito da abertura do hospital de campanha, o governo do estado declarou que não está medindo esforços para colocar a unidade em operação, que recebeu respiradores e medicamentos e está selecionando profissionais de saúde e que o hospital ainda não tem data para abrir. Na região metropolitana de Natal, o sistema de saúde colapsou nessa quarta. O Alexandre já tinha passado por outras. A esposa, que está grávida, e o filho de 10 meses estão com sintomas de Covid. Já faz uns dias que ela está com esse sintoma, dor de cabeça, dor no corpo, falta de ar. Aí me preocupou muito, a gente veio fazer esse exame para saber logo. O bebê testou positivo e o pai foi orientado a tratar a doença em casa. No universo de problemas e de carências que o Brasil enfrenta para combater a pandemia, o esforço de profissionais como a fisioterapeuta intensiva Daniele Neiva Santos de Aquino é fundamental. Ela faz plantões em 2 estados do Nordeste e passa muito tempo em ônibus, entre Mossoró, no Rio Grande do Norte, e a capital do Ceará. Nós temos medo. Mas temos coragem. Quando entramos na UTI e vemos aquelas pessoas deitadas, é a única esperança que elas têm. Somos nós. A única esperança científica somos nós, profissionais da saúde. E a fé que nós temos e que todas as famílias têm, para que ele se levante e saia embaixo de palmas, porque a palmas é uma vitória imensa. Nós temos uma missão. Estamos ali para salvar o amor de alguém. Alguém tem que sair dali, alguém precisa viver, tem alguém esperando. E é isso que nos motiva todos os dias. No Jornal Nacional, profissionais de saúde falam às vezes daquilo que vem dentro dos hospitais e muitas vezes põem para fora aquilo que sentem dentro do coração deles. O presidente Jair Bolsonaro vetou hoje o repasse de 8 bilhões e 600 milhões de reais para o combate à Covid-19 nos estados e municípios. O veto do presidente Bolsonaro foi publicado no Diário Oficial com o argumento de que a mudança feita pelo Congresso cria uma despesa obrigatória ao poder público sem indicar o impacto financeiro, violando regras constitucionais. O Fundo de Reservas Monetárias foi criado em 1966. Era abastecido com reservas do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Não recebia recursos desde 1988. O dinheiro acumulado, 8 bilhões e 600 milhões de reais, seria usado para pagar a dívida pública. Mas, diante do agravamento da pandemia, deputados e senadores fizeram um acordo com o governo para aplicar os recursos no combate à Covid nos estados e municípios. Os deputados aprovaram a proposta por votação simbólica, adotada quando não há necessidade de ir a voto. No Senado, a aprovação foi por unanimidade no mês passado. Hoje, o presidente da Câmara disse que ficou surpreso com o veto. A informação que eu tinha dos deputados é que tinha ocorrido um acordo, inclusive, para a destinação desses recursos. De fato, surpreendeu, pelo menos aos deputados que me encaminharam mensagens hoje, surpreendeu a eles o veto do governo em relação a esses 8 bilhões de reais. Que é o direito do presidente, cabe ao parlamento chamar uma sessão do Congresso e decidir pela manutenção do veto ou pela derrubada do veto. Parlamentares já começam a pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que marca as sessões do Congresso, para colocar o veto em votação. Deputados e senadores têm poder para derrubar a decisão do presidente Bolsonaro.
No início da noite, o ministro da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, disse em uma rede social que o presidente vetou o repasse para não ferir regras orçamentárias e cometer crime de responsabilidade. Pelo menos 6 estados estão conduzindo investigações sobre suspeitas de desvios e superfaturamento na compra de equipamentos para combater a pandemia. Documentos obtidos pelo Ministério Público de Contas de São Paulo mostram que no dia 1º de abril, a penitenciária de São Vicente comprou luvas de látex por R$ 25,90 a caixa com 100 unidades. No dia seguinte, a Coordenadoria Geral de Administração, também do governo de São Paulo, acertou o valor de R$ 34,00 pelo mesmo tipo de luva, uma diferença de 31%. O total do pedido passa de R$500 milhão. O procurador pediu ao Tribunal de Contas do Estado a apuração de possíveis irregularidades cometidas pela Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde vai apresentar sua defesa, isso vai ser avaliado por uma auditoria, esse processo vai tramitar para ter um julgamento definitivo pelo Tribunal de Contas, onde será avaliada a existência ou não dessa má-fé. Em meio à emergência pelo coronavírus decretada pelo governo federal, uma medida provisória permitiu a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços no combate à pandemia e ainda a contratação de empresas inidôneas, não confiáveis, se elas forem as únicas fornecedoras. A emergência faz com que se tome decisões que nem sempre é o que seria o ideal, né? Uma vez que é dever do Estado, através de políticas públicas, sociais e econômicas, promover a saúde do cidadão e de toda a sociedade. Desde então, investigações sobre possíveis fraudes em contratos de emergência se multiplicam pelo Brasil. A Polícia Federal prendeu hoje um prefeito gaúcho e mais 14 suspeitos de desviar dinheiro da saúde durante a pandemia. No Amapá, a Polícia Federal prendeu 3 pessoas em operações contra desvio de dinheiro público no combate ao coronavírus. A operação é resultado de uma investigação que apura fraudes na compra de aparelhos para o governo catarinense. O consórcio formado pelos 9 estados do Nordeste pagou quase R$49 milhões por 300 respiradores. A empresa contratada não entregou os aparelhos nem devolveu o dinheiro. O Rio comprou 1.000 equipamentos com 3 empresas diferentes. Destes, apenas 52 foram entregues e nenhum deles servia para pacientes com Covid-19. R$33 milhões chegaram a ser pagos às empresas. No Rio e em Santa Catarina, houve troca dos secretários estaduais de saúde em meio às investigações. Especialistas em administração pública dizem que agilizar as compras do governo é importante em períodos de emergência, mas que a brecha na MP também abriu caminho para a atuação de quadrilhas e para a contratação de empresas que não têm condições de entregar o que prometem. O resultado são contratos que, em vez de proteger a saúde da população, agravam a crise em plena pandemia. Hoje, os contratos emergenciais passaram a ser uma espécie de cheque em branco para fraudar os cofres públicos. Cabe aos ministérios públicos e aos tribunais de contas passar um pente fino nos contratos e responsabilizar quem cometeu desvios. Ainda que a legislação autorize a contratação de pessoas inidôneas, a lei não autoriza a fraude, não autoriza o desvio de recursos públicos. A responsabilidade por essas fraudes são dos gestores públicos, né? A ilicitude não só enriquece aqueles que desviam os recursos públicos, mas tem um efeito colateral. O efeito colateral é o óbito de muitos brasileiros e brasileiras. A Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro informou que a Justiça bloqueou bens e valores dos suspeitos de irregularidades nas compras de respiradores e que uma força-tarefa investiga os contratos emergenciais. O governo de Santa Catarina declarou que apoia as investigações e que a Justiça já decretou o bloqueio de valores dos suspeitos. O governo de São Paulo declarou que faz a compra pelo menor valor, depois de pelo menos 3 cotações no mercado. O governo do Amapá afirmou que afastou a servidora suspeita de corrupção e que fiscaliza os gastos da pandemia. Nós não conseguimos contato com a Prefeitura de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, e não tivemos resposta da presidência do consórcio do Nordeste. O governo estadual do Rio de Janeiro rompeu o contrato com a organização social IABAS para a construção e a gestão dos hospitais de campanha. A instituição é suspeita de corrupção. Atrasos nas obras, deficiência de gestão foram os motivos alegados para a rescisão do contrato.
No decreto, o governador do Rio, Wilson Witzel, do PSC, determinou a intervenção em todos os hospitais de campanha geridos pela organização social IABAS, com afastamento imediato. Dos 7 hospitais de campanha, apenas um foi inaugurado, o do Maracanã, e mesmo assim vem operando com 1/3 da capacidade. A promessa era de que todas as unidades estivessem em pleno funcionamento até o dia 30 de abril, há mais de um mês. Com o afastamento da organização social IABAS, a Fundação Estadual de Saúde vai ficar responsável pela conclusão das obras e gestão das unidades, mas ainda não há qualquer prazo definido. O governador disse que o fator decisivo para o rompimento do contrato foi a compra de aparelhos que não serviriam para casos de Covid. A gota d'água foi saber que os respiradores que eles estavam importando não são respiradores, são carrinhos de anestesia e não se prestam para a utilização nesses hospitais de campanha. O IABAS alega que os carrinhos são os mesmos adquiridos por Nova York durante a pandemia. Os carrinhos, num hospital comum, eles não seriam utilizados. Você utilizaria respiradores comuns, mas respiradores comuns não há no mundo atualmente. Portanto, os carrinhos são utilizados para hospitais de campanha com base na pandemia, no momento onde o mundo não produz mais respiradores. Segundo anestesistas e médicos de UTI, os carrinhos não são indicados para tratamentos longos. Tanto o IABAS quanto o governador Wilson Witzel e o ex-secretário de Saúde Edmar Santos são investigados pela Procuradoria-Geral da República por suspeitas de corrupção. A defesa de Wilson Witzel afirma que não há indícios mínimos para que o governador figure como investigado. Faz um mês que Florianópolis registrou a última morte causada pela Covid. Desde o início da pandemia, a cidade teve um total de 7 óbitos. Nas ruas do centro, ritmo praticamente normal, mas tudo permitido pelas autoridades de saúde. Para entender este aparente controle da doença, é preciso saber como a capital catarinense vem enfrentando a pandemia até aqui. Os especialistas dizem que Florianópolis colhe agora o que começou a plantar 80 dias atrás. No dia 17 de março, assim como no restante do estado, aqui o comércio não essencial foi fechado, o transporte coletivo interrompido e as aulas presenciais suspensas. Florianópolis ainda lançou um serviço de consulta virtual para atender as pessoas com sintomas da doença e evitar, assim, a aglomeração nos hospitais. E a cidade ainda apostou na testagem. Quando todo mundo dizia que era para testar somente os casos graves, nós testávamos todos os casos que eram suspeitos, que era a grande maioria. Identificar, isolar e cuidar são as frases que nós usamos em Florianópolis. Florianópolis foi a última cidade catarinense a autorizar a volta do comércio de rua, com uma série de restrições. E a população parece ter entendido a importância do uso da máscara, da higienização das mãos e do distanciamento social. Hoje são 710 casos confirmados na cidade. Muito se fala de respiradores. No nosso entendimento em Florianópolis era fazer tudo o que for necessário para não chegar nos respiradores. Porque quando chega nos respiradores, o índice de morte é muito grande. Agora o governo do estado anunciou a volta do transporte coletivo a partir da próxima segunda-feira. A prefeitura da capital já disse que na cidade os ônibus só voltam a circular no dia 17 de junho e com ocupação máxima de 40%. E aí a prefeitura e o serviço de saúde, o setor de saúde, precisa ficar muito atento para monitorar essas condições e reverter ou recuar da medida ao menor sinal de agravamento da epidemia no município ou no estado. A seguir, um reflexo econômico da pandemia. A produção industrial tem o pior resultado da história. A polícia de São Paulo prendeu 10 suspeitos de usar clínicas médicas e odontológicas para lavar dinheiro do tráfico e do roubo a banco. A quadrilha também participava de concorrências públicas e tinha contrato com 6 municípios paulistas. A polícia apreendeu armas e carros. As fábricas brasileiras sentiram o impacto forte da pandemia do novo coronavírus no mês de abril. Foi o maior tombo da história da indústria em 18 anos, quando a medição começou a ser feita pelo IBGE.
queda de quase 19% em abril, na comparação com março, que já tinha sido um mês ruim. O setor industrial, que vinha patinando desde o ano passado, chegou a ensaiar uma recuperação leve nos 2 primeiros meses deste ano, mas durou pouco. Com a chegada da pandemia, a produção despencou. Os únicos setores que conseguiram driblar as perdas foram aqueles ligados a áreas essenciais, como alimentos, produtos farmacêuticos e de higiene e limpeza, muito procurados por causa da pandemia do novo coronavírus. De todos os segmentos pesquisados, o de veículos foi o que amargou o pior resultado. 88,5% de queda na produção. 63 fábricas em 10 estados pararam totalmente no fim de março. É o pior número desde 1957. A gente fechou o mês de abril com praticamente 4 meses de estoque, né? É uma questão de parada da produção por conta da saúde, mas também por uma queda substancial na demanda. Esta montadora, que fica na região do ABC Paulista, ficou 70 dias parada. Retomou a produção esta semana, mas de forma gradual. Apenas 30% dos trabalhadores retornaram, e só em um turno. Números muito ruins também para os setores de artigos de vestuário e produtos têxteis. Linha de produção parada. As máquinas de costura cobertas. São imagens de uma fábrica tradicional de calça jeans de São Paulo, que suspendeu a produção em abril. Todos os 140 funcionários foram demitidos. Realmente foi uma solução drástica, ruim, mas infelizmente foi uma solução para a questão de sobrevivência da empresa, né? Este economista diz que o momento é angustiante para uma indústria que já vinha fragilizada e a retomada, quando vier, vai ser gradual. Temos que lembrar que todas as fábricas, para reabrirem, têm que colocar em prática protocolos para ter cuidado com o vírus nos seus trabalhadores. E, no mais das vezes, isso envolve diminuir a velocidade da linha de produção, ter grupos menores de trabalhadores, o que significa que a própria capacidade de produção ela fica abaixo do normal, pelo menos por uma certa temporada. E a grande pergunta para todo mundo, para nós no Brasil também, é qual será essa velocidade de resposta? Muitas empresas do Brasil têm feito doações para combater os efeitos da crise. A Positivo Tecnologia, fabricante brasileira de dispositivos eletrônicos, se uniu a outras empresas para produzir 6.500 ventiladores pulmonares que serão entregues para o Ministério da Saúde. A Positivo Tecnologia também doou mais de 100 computadores, celulares e tablets para instituições de saúde e deu notebooks para 45 famílias de comunidades carentes. No total, a empresa investiu R$ 4.200.000 no combate à Covid-19. Todos os nossos colaboradores, ao participar desses projetos, ficam extremamente felizes de estar podendo colaborar. Eu acho que foi um papel fundamental essa união da indústria brasileira em prol da saúde nesses tempos difíceis. Eu vou lá para São Paulo agora conversar com a Anne Lotterman. Olá, boa noite, Anne. O que a gente pode esperar do tempo nessa quinta-feira? Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. Olha, nessas 2 primeiras semanas de junho, nós teremos muitas frentes frias passando pelo litoral. Aqui já temos 2, uma na altura do sudeste e essa aqui embaixo ela vai embora para o mar, mas vai reforçar a umidade no continente. Amanhã e nos próximos dias, o que vai influenciar o tempo mais é esse sistema aqui de baixa pressão que vai formar uma nova frente fria no fim de semana. Esse sistema, ele joga a umidade para o alto, organiza as instabilidades e aí forma grandes nuvens de chuva. Em Chapecó, amanhã e quinta-feira chove forte. Em Santa Maria, começa a chover amanhã e na sexta-feira são esperados 50 milímetros. Em São Paulo, pelo menos até domingo, o tempo fica nublado com chuva
chuva fraca, mas não esfria muito, mínimas entre 15 e 17 graus. Amanhã a máxima chega aos 22 graus e até o fim de semana essa temperatura vai subindo. Nessa área oeste aqui da região sul, a chuva vem forte e pode vir com vento também. E tem previsão de sol e chuva no norte de Mato Grosso, em praticamente toda a região norte e nessa faixa verde aqui do Nordeste. A chuva não dura horas, ela é rápida e forte. É o caso de Salvador e Aracaju, onde a máxima chega aos 28 graus, São Luís, Boa Vista e Manaus, máxima de 32 graus. 33 graus em Belém e Porto Velho, 34 em Teresina, 27 em Campo Grande, Porto Alegre 21 e no Rio de Janeiro e Vitória, máxima de 26 graus. No Rio já pode chover de manhã, mas é só chuvinha bem fraquinha, tá, Renata? Tá bom, a gente volta a se falar amanhã, Anne. Até amanhã. Até. A seguir, o governo federal exonera o presidente do Banco do Nordeste, que tinha nomeado ontem por indicação do Centrão. A CPI afirma que o governo Bolsonaro publicou 2 milhões de anúncios em sites divulgadores de fake news. O governo exonerou o presidente do Banco do Nordeste, Alexandre Cabral, que tinha tomado posse ontem. O nome ligado ao chamado Centrão era uma indicação do PL com o apoio do PTB. O Tribunal de Contas da União apura supostas irregularidades em contratos assinados no período em que Cabral comandava a Casa da Moeda. A destituição se deu em menos de 24 horas depois da posse de Alexandre Cabral no BNB, o Banco do Nordeste. Reportagem do jornal Estado de São Paulo, confirmada pela TV Globo, apontou que Alexandre Cabral é suspeito de irregularidades em contratações feitas pela Casa da Moeda, que ele presidiu de 2016 a 2019. O relatório de auditoria menciona que Alexandre Cabral teria praticado possível ato de gestão temerária. Segundo o TCU, ele assinou acordo para pagar serviço com possível sobrepreço, mesmo ciente de que os administradores eram réus por fraude à licitação. Segundo o relatório, as irregularidades começaram em 2005 e se estenderam até o ano passado. Essa apuração de responsabilidades ainda não foi concluída, porque os suspeitos recorreram e o recurso ainda não foi analisado. O prejuízo em valores não atualizados pode passar de 2 bilhões de reais. Alexandre Cabral foi indicado para a presidência do BNB pelo PL com o apoio do PTB, ambos do chamado Centrão, o grupo de partidos que tem votos para, por exemplo, garantir ou impedir a aprovação de projetos, como também de um possível pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Mas o ministro da Secretaria de Governo, responsável pela articulação com o Congresso, nega que Alexandre Cabral tenha sido indicação política. Luiz Eduardo Ramos, que é general, se manifestou em carta aos colegas de farda sobre as negociações com o Centrão. A formação de uma base governamental é necessária para a aprovação dos inúmeros projetos clamados pela sociedade. Por mim, não passa nada que não seja republicano, legal e ético. Nenhuma nomeação sob minha responsabilidade ocorre fora dos critérios técnicos, capacitação profissional previstos em decreto presidencial e após intensa pesquisa da vida pregressa do indicado sob aspectos morais, jurídicos e político-ideológicos. O Banco do Nordeste atua como banco de desenvolvimento da região. O banco é cobiçado pelos políticos porque é financiador de projetos que rendem votos. Na nota que confirma a destituição de Alexandre Cabral, o banco informou que tomou conhecimento das notícias pela imprensa e que reitera seu compromisso de transparência. A Procuradoria-Geral da República retomou as negociações de delação premiada com o advogado foragido da Justiça, Rodrigo Tacla Duran. A primeira tentativa de acordo tinha sido rejeitada em 2018 pela própria PGR e envolveu o nome de um amigo do ex-ministro da Justiça. Sérgio Moro disse ter ficado indignado com a retomada dos diálogos com Tacla Duran exatamente quando deixa o governo de Jair Bolsonaro.
A retomada das negociações para uma nova tentativa de delação do advogado Rodrigo Tacla Duran foi divulgada pelo jornal O Globo. O advogado, foragido da Justiça, é apontado pela Força Tarefa da Lava Jato como um operador financeiro da Odebrecht no exterior. Tacla Duran responde a 4 ações penais por lavagem de dinheiro da corrupção. Ele foi alvo da 36ª fase da operação em novembro de 2016, mas estava fora do país. E no mesmo ano, tentou um acordo de delação premiada para reduzir o valor da multa aplicada pela Justiça, de 55 milhões de reais. Na época, Tacla Duran acusou o advogado Carlos Zuccolotto, amigo pessoal do então juiz Sérgio Moro, de ter recebido 5 milhões de dólares para ajudá-lo a obter vantagens no acordo de delação. A Procuradoria-Geral da República investigou as denúncias e arquivou o caso em 2018, argumentando que não ficou comprovada a prática de crimes. O vice-procurador-geral da República à época, Luciano Maris Maia, afirmou na decisão de arquivamento que nada comprova a negociação espúria entre os representados e Rodrigo Tacla Duran, por intermédio de seu advogado, muito menos com participação do advogado Carlos Zuccolotto Júnior. Segundo o jornal O Globo, no início de maio foi assinado um termo de confidencialidade para formalizar a fase preliminar das tratativas de acordo. A reportagem de O Globo afirma que Tacla Duran decidiu procurar Augusto Aras para nova tentativa de acordo por acreditar que o novo PGR não está alinhado com os procuradores da Lava Jato e, por isso, estaria disposto a ouvi-lo. A retomada da negociação teve grande repercussão internamente na Lava Jato em Curitiba e aqui em Brasília. Investigadores afirmam que não há elementos novos para desengavetar essa colaboração. Rodrigo Tacla Duran é alvo de 4 ações na Justiça. Em março deste ano, a Justiça deu início aos procedimentos para tentar citá-lo na Espanha, onde o advogado mora atualmente. Até o momento, Tacla Duran não foi julgado em nenhuma das ações. O ex-ministro e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, reagiu à decisão da Procuradoria-Geral da República, sob o comando de Augusto Aras, de retomar o processo de delação. Em nota, Sérgio Moro afirmou que os relatos de Rodrigo Tacla Duran sobre a suposta extorsão que teria sofrido na Operação Lava Jato, com envolvimento de um amigo pessoal, Carlos Zuccolotto Júnior, já foram investigados na Procuradoria-Geral da República e foram arquivados no dia 27 de setembro de 2018, com parecer do então vice-procurador-geral da República. Na ocasião, segundo Moro, o relato não verdadeiro, prestado por acusado foragido do país, teve o destino apropriado, o arquivamento. Moro diz que, como sempre frisou, ninguém está acima da lei. Por tal razão, se dispõe a prestar qualquer esclarecimento que se vislumbre necessário sobre os fatos. Moro disse ter ficado indignado com a retomada dos diálogos da PGR com Duran, justo no momento em que deixa o governo de Jair Bolsonaro. Na nota, afirma estar perplexo e indignado que tal investigação, baseada em relato inverídico de suposto lavador profissional de dinheiro e que já havia sido arquivada em 2018, tenha sido retomada e a ela dado seguimento pela atual gestão da Procuradoria-Geral da República logo após a sua saída, em 22 de abril de 2020, do governo do presidente Jair Bolsonaro. E Moro conclui, lamentando que, mais uma vez, o nome de um amigo seja utilizado indevidamente para atacar a ele e ao trabalho feito na Operação Lava Jato, uma das maiores ações anticorrupção já realizadas no Brasil. Em nota, a Força Tarefa da Operação Lava Jato afirmou que há diferentes linhas de investigação em curso relacionadas a Rodrigo Tacla Duran, algumas das quais já conduziram a 4 ações penais a que responde no Brasil, por lavagem de dinheiro de centenas de milhões de reais, amparadas em provas como extratos de contas no Brasil e no exterior, e-mails e declarações de executivos de diferentes empreiteiras, e que a Força Tarefa não tem conhecimento de que a Procuradoria-Geral tenha informações sobre as linhas de investigação e outros potenciais envolvidos nos crimes, fatos que o colaborador deve esclarecer por força de lei, nem sobre o patrimônio do réu, fator igualmente imprescindível na celebração informada desse tipo de acordo. O coordenador da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, disse que Tacla Duran tentou insistentemente enganar as autoridades no Brasil e na Espanha. Ao longo do tempo, se coletaram uma série de provas que mostraram que ele reiteradamente tenta iludir as autoridades, induzir em erro para alcançar sua impunidade. Isso aconteceu, por exemplo, em relação à Interpol,
onde ele alegou que ele não tinha mais um mandado de prisão vigente, que não tinha mais pedido de extradição vigente, quando isso era mentira, era uma falsidade. Além disso, ele alegou perante autoridades nacionais e internacionais que as justificativas para as transações ilícitas que ele realizava eram contratos, mas esses contratos eram falsos. Ou seja, mais uma vez ele tentou, perante o Brasil e perante autoridades de fora do Brasil, iludi-las e enganá-las. Isso aconteceu também em outras ocasiões, quando ele buscou justificar os seus recursos como se fossem serviços advocatícios, quando na verdade eram operações de lavagem de dinheiro. Dallagnol disse que as acusações de Tacla Duran nunca vieram acompanhadas de provas. Rodrigo Tacla Duran fez falsas acusações contra autoridades. Elas foram objeto de uma apuração exaustiva na Procuradoria-Geral da República, que concluiu que não existia qualquer substrato para aquelas acusações falsas, quer na realidade, quer em provas. E por isso, aquelas acusações falsas, de novo, foram arquivadas. Mais uma vez, é uma pessoa que responde a 4 ações penais hoje, responde por mais uma centena de crimes de lavagem de dinheiro, é acusado de ter lavado centenas de milhões de reais e que busca, numa tática reiterada, induzir em erro autoridades para alcançar sua plena impunidade. A PGR declarou que não se manifesta sobre supostos acordos de colaboração. A defesa de Rodrigo Tacla Duran afirmou que o cliente tem status de testemunha protegida nos termos das Convenções das Nações Unidas contra a Corrupção e Crime Organizado, o que implica sigilo amplo e irrestrito, e que pediu à Interpol para anular o alerta vermelho requerido pelo Brasil contra Duran. Um relatório produzido a pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito Mista das Fake News identificou mais de 2 milhões de anúncios pagos pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência em sites de fake news e até de pornografia. O documento foi feito por consultores legislativos da Câmara dos Deputados, com dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação. As informações foram divulgadas hoje pelo jornal O Globo. Esses consultores pediram em novembro do ano passado dados sobre os canais que receberam verba pública de 1º de janeiro a 10 de novembro de 2019, primeiros meses do governo Bolsonaro. Mas a Secretaria de Comunicação Social da Presidência apresentou apenas parte dos dados, as informações de 6 de junho a 13 de julho de 2019. E nesses 38 dias, o relatório identificou 2.065.000 anúncios pagos pelo governo federal em sites, aplicativos de celular e canais na internet que veiculam conteúdo considerado inadequado, como sexual, canais removidos por descumprimento de diretrizes, jogos de azar ilegais, notícias falsas e promoção pessoal de autoridades. Entre os canais que receberam publicidade da campanha sobre a reforma da Previdência, mais da metade era destinada ao público infanto-juvenil e um deles com conteúdo em russo. Outro canal que recebeu os anúncios do governo federal foi o do blogueiro Alan dos Santos, um dos investigados no inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal, alvo da operação da Polícia Federal na semana passada. Em depoimento à CPMI, no dia 5 de novembro do ano passado, ele negou que recebesse dinheiro público. Eu tenho orgulho de dizer que sou dono do maior portal conservador de notícias da América Latina e não recebo um centavo do governo. Afinal de contas, a gente não recebe dinheiro da SECOM, de ninguém, né? O relatório concluiu que houve desperdício de recursos públicos. O presidente da comissão pediu hoje ao governo o total de anúncios veiculados no ano passado e nos primeiros meses deste ano. A partir do momento que você pede os gastos de 11 meses e só é enviado de 38 dias, nos causa dúvida o que foi que houve. É uma publicidade gasta em veículos totalmente que não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com a reforma da Previdência. Os trabalhos da CPMI estão suspensos por causa da pandemia do coronavírus, mas o presidente da Câmara ressaltou que a conclusão da comissão será muito importante. Acho que a CPI precisa voltar a funcionar. Certamente a CPI, chegando ao resultado, vai encaminhar ao Ministério Público para que tome as decisões, as atitudes corretas em relação a essa distorção ou esse desvio de dinheiro, de finalidade de dinheiro público em relação ao seu objetivo, que deveria ser informar a sociedade e não desinformar a sociedade. A Secretaria de Comunicação da Presidência negou qualquer irregularidade ou direcionamento das propagandas. Disse que não escolhe qualquer site ou blog e que as verbas publicitárias são direcionadas pelo Google AdSense, uma ferramenta que utiliza inteligência artificial para a distribuição de anúncios de acordo com o público-alvo do anunciante. São 2 milhões de vezes
que apareceu a publicidade. Não necessariamente ela foi clicada e o Google só remunera o portal, o blog ou o veículo a partir do momento em que é clicada esta publicidade. É no momento em que a publicidade é servida, no momento em que a publicidade é veiculada. Todos os erros que forem detectados na SECOM, a SECOM vai ao Google e vai pedir o ressarcimento ou vai pedir a equiparação futura numa campanha futura. Em nota, o Google respondeu que tem políticas contra conteúdo enganoso em suas plataformas e que trabalha para destacar conteúdo de fontes confiáveis. O site afirma que, abre aspas, as nossas plataformas oferecem controles robustos que permitem o bloqueio de categorias de assuntos e sites específicos, além de gerarem relatórios em tempo real sobre onde os anúncios foram exibidos. Fecha aspas. Diz ainda que age diariamente para minimizar conteúdos que violam as políticas da empresa e que impede a ação de pessoas mal intencionadas na rede. A seguir, mais 3 policiais são acusados da morte de George Floyd nos Estados Unidos. 13 anos depois, surge um novo suspeito do desaparecimento da menina Madeleine, em Portugal. O Senado aprovou um projeto que obriga os planos de saúde a custearem tratamento domiciliar de câncer que utilizam medicamentos orais, como a quimioterapia. O texto, de autoria do senador Regufe, do Podemos, segue agora para a Câmara dos Deputados. Pessoas com câncer são consideradas do grupo de risco da Covid-19. O objetivo desse projeto, ao facilitar o tratamento em casa, é evitar a exposição desses pacientes ao coronavírus. Morreu hoje em São Paulo, aos 85 anos, a atriz e diretora Maria Alice Vergueiro. Maria Alice estava internada com pneumonia. Em mais de meio século de carreira, participou de montagens históricas do teatro brasileiro, como O Rei da Vela e a Ópera do Malandro. Na Globo, atuou na novela Sassaricando, em 1987. Em 2006, Maria Alice Vergueiro fez um enorme sucesso com o curta-metragem Tapa na Pantera. O vídeo foi um dos primeiros a viralizar na internet brasileira. A polícia da Grã-Bretanha obteve uma pista nova sobre um mistério que completou 13 anos. É um rosto que o Reino Unido nunca esqueceu. Madeleine McCann sumiu em Portugal na véspera do aniversário de 4 anos em 2007. Maddie, como todos os britânicos aprenderam a chamar, dormia no quarto do hotel com irmãos, 2 bebês gêmeos. Quando os pais voltaram de um restaurante nas proximidades, ela não estava mais lá. Ao longo de 13 anos de investigação, a polícia britânica listou 600 pessoas de interesse que estavam no Algarve. O principal suspeito é um alemão dono dessa van e carro. Os 2 veículos circularam pela Praia da Luz na época do desaparecimento. A polícia acredita que o homem louro, de 1,80, chegou a morar dentro da van. Ele entrou no radar da Scotland Yard quando foi preso na Alemanha em 2017. 10 anos antes, ele tinha 30 anos. A polícia alemã contou aos colegas britânicos que o suspeito já tinha sido preso 2 vezes por abuso sexual de meninas. Os agentes britânicos classificaram essa linha de investigação como significativa. E a polícia daqui do Reino Unido, da Alemanha e de Portugal lançaram um apelo público por informações. Há uma recompensa equivalente a R$130 mil por detalhes que levem aos responsáveis pelo desaparecimento da Maddie. A principal pista são 2 celulares que o suspeito usou no dia do desaparecimento. Ele recebeu ligações e os investigadores divulgaram os números para ver se alguém reconhece os contatos. Os pais de Maddie agradeceram à polícia e ao público pelo apoio. Eles não perdem a esperança de encontrar a filha viva, mas estão prontos para receber qualquer notícia que os traga paz. Milhares de britânicos participaram hoje de um ato contra o racismo, em apoio aos protestos nos Estados Unidos. A marcha pacífica durou 9 horas pelas ruas do centro de Londres. No fim do protesto, houve confusão, perto do parlamento. Nos Estados Unidos, depois de 9 dias de protestos, os promotores decidiram endurecer a acusação contra o ex-policial que matou George Floyd. E também anunciaram acusações a mais 3 ex-policiais que estavam na cena do crime. Derek Chauvin vai responder agora por homicídio doloso em 2º grau, quando há intenção de matar, mas sem premeditação. Na sexta-feira, o policial tinha sido acusado por homicídio sem intenção de matar.
Hoje, os promotores disseram que as provas que têm justificam a nova acusação, mas não deram mais detalhes. Com essa mudança, a pena, que antes poderia chegar a até 25 anos, passa para até 40 anos. Os outros 3 policiais que participaram do crime hoje também foram presos e acusados por auxílio e cumplicidade no homicídio. Eles estão sujeitos à mesma pena de Chauvin. No 9º dia de protestos, além do nome de George Floyd, milhares de manifestantes gritam o nome de Breonna Taylor, também morta pela polícia. A garota de 26 anos levou 8 tiros dentro do próprio apartamento que a polícia achou que fosse ponto de tráfico. Aqui no Brooklyn, essas placas começaram a surgir em vários estabelecimentos. Está escrito negócio de propriedade de um negro. A atendente da lanchonete explica: com a onda de depredações, a gente quer que as pessoas apoiem os empreendimentos dos negros, para fazer girar o dinheiro de pessoas negras. Na manifestação, a Tânia disse: todo mundo tem que se ajudar. Eu e todo negro que conheço fomos atingidos pessoalmente por esse tipo de racismo estrutural. É mais difícil conseguir um financiamento imobiliário ou um emprego. Ontem, em Nova York, pouco antes do toque de recolher, os celulares tocaram com a mesma mensagem. Ali, os manifestantes avisaram que não o respeitariam. 1 hora depois do toque de recolher, os manifestantes continuam nas ruas. As lideranças negras estão dizendo que é para todo mundo ficar aqui, para que sintam na pele a ameaça que eles sentem todos os dias. Mas o adiantamento do toque de recolher diminuiu os furtos e saques. O prefeito Bill de Blasio disse hoje que os policiais estão orientados a evitar o conflito e a tentar dialogar. A gente registrou isso ontem à noite. Já passou a hora do toque de recolher, os manifestantes continuam na rua e o policial está negociando com eles para que pelo menos abra a ponte, que a gente está aqui, para liberar a passagem de ambulâncias, por exemplo. Está dizendo que eles poderiam continuar na rua aqui perto. Mesmo assim, foram mais de 200 prisões, especialmente por desrespeito ao toque de recolher. Menos violência, mas a quantidade de pessoas nas ruas não diminuiu. No meio disso tudo, imagina ser o Tariq, depois que o carro ficou preso no engarrafamento causado pela manifestação no Brooklyn. Ele disse: isso é histórico. Enquanto os manifestantes aplaudiam um momento em que tudo pareceu fazer sentido. Em Washington, as cenas de violência também diminuíram de ontem para hoje. Este manifestante resumiu: não seremos silenciados, estamos aqui e não vamos a lugar nenhum. Ontem, cerca de 5.000 pessoas tomaram as ruas no maior protesto em Washington desde que os atos começaram. Houve alguns momentos de tensão, mas os próprios manifestantes se encarregaram de manter a ordem. Esse jovem disse: espero que nada dê errado. Quero que as pessoas do outro lado da cerca entendam que estamos aqui por mudança. Mesmo com a violação do toque de recolher, apenas 19 pessoas foram detidas nesta terça. Quase 300 tinham sido presas no dia anterior. Depois dos 4 primeiros dias de confrontos e violência, cerca de 3.000 soldados da Guarda Nacional se espalharam pela capital. Hoje, o secretário de Defesa, Mark Esper, contrariou o presidente Donald Trump. Disse que se opõe ao uso do exército para reprimir os protestos. Sempre acreditei que a Guarda Nacional é mais adequada para atuar dentro do país, disse. Apesar disso, o Comando Militar americano já enviou tropas para os arredores de Washington. Hoje, durante o dia, manifestantes voltaram às ruas. Com as mãos pintadas de vermelho, deitaram no chão. Os policiais se ajoelharam em solidariedade. A presidente da Câmara de Oposição, Nancy Pelosi, cumprimentou os manifestantes. Na frente da Casa Branca, a Guarda Nacional e a polícia formaram barreiras para manter os manifestantes mais longe. E eles acabaram separados em diferentes grupos. Hoje, o toque de recolher começa mais tarde, às 11 horas da noite. E, por enquanto, o dia de manifestações continua pacífico. Agora são 9h32 pelo horário de Brasília, 8h30 da noite em Nova York. O Ismar Madeira está acompanhando o 7º dia de protestos em Nova York. É para lá que a gente vai agora conversar com ele ao vivo. Boa noite, Ismar. Muito boa noite, Renata. Boa noite, Bonner, e boa noite a todos.
Faz mais de meia hora que o toque de recolher já passou a valer aqui na cidade de Nova York e os manifestantes, esses que a gente está acompanhando, continuam nas ruas. Faz 4 horas que eles estão andando pelas ruas de Nova York e os policiais, neste momento, apesar do toque de recolher, estão apenas acompanhando. Nessas 4 horas, os manifestantes pararam algumas vezes e fizeram manifestações silenciosas. Eles se ajoelharam, levantaram os punhos erguidos, no sinal do Black Power, o poder negro, e em silêncio. Eles também pararam em frente ao motel do presidente Donald Trump e fizeram protestos contra racismo e também contra o presidente Donald Trump. Hoje, o ex-presidente Barack Obama se pronunciou pela primeira vez sobre o caso. Ele lamentou a morte de George Floyd e disse que os protestos são uma oportunidade para as pessoas acordarem e trabalharem juntas e que existe uma mudança de pensamento no país, que é resultado de uma mobilização, principalmente dos jovens. E realmente são os jovens que estão se mobilizando. Vocês verem agora, mais uma vez, eles fazendo aquele ato, paralisando, em silêncio, punho erguido, em respeito aos negros, em respeito ao poder negro. Bonner, Renata. Obrigada, Ismar Madeira, narrando ao vivo os protestos em Nova York, sob toque de recolher, mas como a gente vê, os protestos continuam. Na audiência dessa quarta-feira, o Papa Francisco se pronunciou sobre a morte de George Floyd. Della tragica morte del signor George Floyd. Uma morte trágica, disse o Papa Francisco, que rompeu o silêncio sobre os protestos nos Estados Unidos. Acompanho com grande preocupação a dolorosa desordem social dos últimos dias, disse ele. Ninguém pode fechar os olhos ao racismo ou à exclusão, nem deixar de defender a sacralidade de toda a vida humana. E pretende defender a sacralidade de ogni vita umana. Ao mesmo tempo, o pontífice condenou o tumulto nas ruas. Temos que reconhecer que a violência das noites recentes é autodestrutiva. Nada se ganha com a violência e muito se perde. E tanto se perde. O Papa anunciou que vai rezar por George Floyd e por todos os outros que perderam a vida pelo pecado do racismo. A causa del pecado del racismo. Em Genebra, na Suíça, a comissária de Direitos Humanos da ONU fez um apelo. Michelle Bachelet diz que os líderes precisam refletir sobre o que está motivando os protestos para combater, de fato, as desigualdades. Aqui no Brasil, um menino de 12 anos conhece muito bem a humilhação e a covardia de ataques racistas. Mas também teve a oportunidade de se fortalecer com um apoio amplo e solidário. 5 prateleiras e muitos sonhos. Você é lindo, não importa o que digam. Palavras não podem derrubá-lo. Você é lindo de todas as formas. Nas páginas dos livros, Adriel encontra mais que um passatempo. Conhece outras culturas, vive aventuras, se informa, se emociona. Um amor que ele quis dividir com todos ao criar um perfil de literatura numa rede social. Foi aí que Adriel percebeu que seguir seu sonho passa também por enfrentar o preconceito. A página na internet virou alvo de comentários racistas, ofensas que Gabriel respondeu desse jeito. Em pleno século XXI, pessoas ainda são racistas? Atualizem-se. Insultos acabam com o psicológico de pessoas fracas. Esse tipo de coisa não me abala em nenhum ponto. Aliás, tenho orgulho de ser negro. Uma resposta que despertou admiração. O Adriel é um menino realmente admirável, porque ele respondeu com tudo aquilo que não houve da parte de seus agressores. Inteligência, um sentimento de orgulho, de oportunidade e de clareza. O Adriel usou aquilo que está faltando muito ao Brasil: armas culturais. A admiração virou apoio. A surpresa da Academia Brasileira de Letras chegou hoje pelos Correios. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Não tenho nem palavras para descrever, na verdade, o que eu estou sentindo agora. Eu estou chocada.
O garoto também recebeu livros doados por admiradores de todo o país. Esse momento em que a gente está vivendo, por tudo que a gente já viveu, dá um acalentozinho para o coração, né? Aquela esperançazinha, né? De que ainda tem jeito. Feliz ao lado dos novos amigos, Adriel diz que está ainda mais motivado para inspirar meninos e meninas. Como eu acreditei nos meus sonhos, eu consegui realizar. Então, essas pessoas precisam acreditar nos sonhos e nelas mesmas. Você, Adriel, nos dá um horizonte de esperança, porque você nos dá sonho no momento em que vivemos grandes pesadelos. Você defende a cultura enquanto outros bárbaros, em muitas cidades do país, em pontos de decisão, têm orgulho da própria ignorância. Quando a pandemia passar, espero realmente abraçá-lo pessoalmente e dizer muito obrigado, Adriel. Isso aí, parabéns, arrasou, Adriel. O Jornal da Globo é depois de Cinema Especial. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.